Salve, salve! Bem-vindos à resolução de questões do Instituto AOCP para o Ministério Público do Rio Grande do Sul, com foco na informática. Então, sou o professor César Viana, quero te dar as boas-vindas para que a gente siga nessa trilha, nessa batalha, agora sabendo um alvo. Até então, nós tínhamos uma ideia de estilo dos concursos do MP, com questões normalmente elaboradas por banca interna. E aqui nos aprovadores a gente tem feito um trabalho constante e muito pontual, galgado em muitas informações baseado em dados, né? Não só notícias assim. E a nossa equipe de jornalismo de imprensa já tinha averiguado que seria uma banca externa a contratação. E agora, recentemente, houve a confirmação então que essa banca será um instituto AOCP. Já fizemos uma live aqui na qual o Andrezan, mestre Andrezan e o Paulo Marques explicaram que é diferente o Instituto AOCP do AOCP Cursos e Concursos, Concursos Públicos, me foge agora o nome completo. Então a banca escolhida é o Instituto AOCP. E eu tenho uma boa experiência com essa banca, eu fiquei feliz quando eu vi o anúncio, porque realmente tenho uma boa experiência com essa banca, trabalhei com alguns concursos com ela, em especial o TRT do Rio de Janeiro em 2018. Tenho a felicidade de ter alunos trabalhando lá no TRT do Rio de Janeiro. Fizemos um trabalho muito intenso sobre a banca Instituto AOCP e na época a gente matou a prova. Tá? Depois da prova eu recebi diversos retornos dos alunos dizendo: professor, a nossa aula foi tal e qual como caiu na prova. Exatamente o que caiu a gente estudou. Então eu fiquei bem feliz e bem seguro para a gente continuar esse trabalho muito efetivo junto contigo até a tua posse. Então vamos lá, sem delongas, como diria o outro, vamos iniciar aqui a nossa resolução de questões pela primeira questão. Importante que essas questões que eu vou trazer no início valem tanto para o técnico quanto para o analista. Então a gente já fez aqui uma avaliação, né, sobre os editais. A parte de Windows é igual, o Word, Excel é igual para os dois cargos. Aí o PowerPoint só cai para o analista. Depois eu tenho redes e segurança, que é para os dois. E tem uma parte de digitalização, resolução de imagens, impressão, que cai só para o técnico. Então é essa a distinção. As primeiras questões, que não tem marcação, não indica o cargo, valem para os dois, tanto técnico quanto analista. E aí, separei duas questões ao final, que vale uma só para analista e outra só para técnico, para eu bater bem certinho, te mostrar bem certo a diferença. Vamos lá para a primeira. Então agora é de 2020, Prefeitura de Cariacica, lá para contador. Considerando o Windows 10, versão em português, em sua instalação padrão, é correto afirmar que a funcionalidade da Cortana é o quê? O que é a Cortana? Refere-se à tecnologia para acesso à internet de alta velocidade. Viajou, né? A internet de alta velocidade é banda larga. E temos diversas tecnologias para banda larga, como a ADSL, VDSL, fibra ótica, os 3G, 4G, que é a telefonia móvel com dados também. Então, nada a ver com a Cortana. Refere-se a assistente digital da Microsoft. Perfeito. Perfeito, a letra B, a Cortana é a assistente digital da Microsoft, assim como a gente tem a Siri da Apple, a gente tem a Alexa, que é da Amazon, né? Agora tem aquele dockzinho da Alexa para as casas inteligentes. E é interessante que essas assistentes pessoais, elas estão se integrando com o conceito de IoT. IoT, para falar em inglês, tem que cuspir, se não cuspir não dá certo, tá? É a Internet of Things, tem que botar a língua no meio dos dentes e cuspir, se não cuspir não pronunciou certo. Tá? É a internet das coisas. São as coisas conectadas na internet. É a geladeira conectada na internet. É a televisão conectada na internet. IoT, internet das coisas. Tudo conectado à internet. As televisões hoje, as Smart TVs, né? Então elas são televisões inteligentes com softwares que respondem a essas assistentes. Então esses dias eu comprei uma televisão, veio com duas assistentes lá dentro. Tu fala com uma, fala com outra, nenhuma te entende, né? Eu digo lá, tem a Alexa lá. Alexa, quero ouvir música clássica no YouTube. Ela, abrindo piada no Netflix. Isso não, parece aquela personagem, a véia surda da Praça Nossa, né? Mas é isso aí. Agora tudo tem assistente. A Cortana é assistente
pessoal digital da Microsoft, que interage com o usuário por comandos de voz e texto, mas esses comandos não são fechados. Pode ser uma conversa, tu pode pedir, Cortana, qual é a previsão do tempo hoje? E a Cortana te entende e te responde. Nem sempre entende, mas sempre responde. Beleza? Refere-se ao novo software antivírus. Importante a letra C de Canadá. Por quê? Porque o Windows 10 tem o Windows Defender, que é o antivírus nativo e padrão da Microsoft. Vem junto com o Windows 10. Agora ele vai ser chamado de Microsoft Defender Antivírus. Vai mudar o nome, não vai ser mais o Windows Defender. Já está no site da Microsoft, eles estão chamando já de Microsoft Defender Antivírus. Depois, novo navegador é o Microsoft Edge. Edge tem que fazer biquinho, que nem o Internet of Things tem que cuspir, o Edge tem que fazer biquinho para falar. Então, o Microsoft Edge é o navegador nativo e padrão do Windows 10. Ainda existe o Internet Explorer, em declínio, vai ser descontinuado e em breve vai ficar só o Edge. Fechado, então ficamos com a letra B de bom estudar informática com papel e caneta na questão de número 1 e vamos para a questão de número 2. Considere o Word 2010 versão em português em sua instalação padrão. É correto afirmar que o recurso régua, que permite exibir as réguas usadas para medir e alinhar os objetos no documento, está disponível em qual guia? Característica clássica da AOCP. Agora eu vou falar só a AOCP, mas você já sabe que há a diferença, tá? Não vou falar toda vez Instituto AOCP. Vou falar só AOCP, mas estou me referindo à nossa banca. Então a AOCP, ela tem essa questão clássica de menus guias. Saiba os menus e guias. Tá? Então, alguns programas têm menus, por exemplo, no bloco de notas, é menu. Quando é que é menu? Quando tu clica e desce uma cortina de opções, aí é menu. Quando muda a faixa de opções, como no explorador de arquivos, no Word, no Excel, no PowerPoint, aí chamamos de guias, as guias. E aqui eu separei uma imagenzinha aqui da guia que ele fala. Então, a guia para exibir a régua, deixa eu ver aqui se vai, deixa eu diminuir um pouquinho a tela para caber aqui, tá aqui. Esta é a guia que ele fala. Na versão desta prova, na 2010, chamava-se exibição. Agora, se não me falha a memória, desde a 2013, é exibir. Não muda muito, tá? Exibição para exibir. Então, está aqui ó, a guia exibir. E na guia exibir, deixa eu ver como é que está aparecendo para ti. Tá ok. Na guia exibir, eu tenho a opção no grupo mostrar, régua. Olha só essas nomenclaturas, presta atenção comigo, tá? Então eu tenho aqui, ó, guias. Aqui tá, eu tirei a faixa de opções do Office. E aqui estou baseado no Word 2019, a mais recente, tá? Vou estudar pela mais recente e nas aulas eu faço a comparação com as demais versões. Então, aqui, guia, arquivo, página inicial, guia inserir, guia design, guia layout, guia referências, guia correspondência, guia revisão, guia exibir e guia ajuda. Saiba o nome das guias, aí tu já mata muita coisa. Pelo nome da guia tu já mata muita coisa. Cada guia tem uma série de grupos. E aqui eu estou na guia exibir, eu tenho o grupo mostrar, o grupo movimentação de páginas, o grupo zoom. No grupo mostrar, eu tenho a opção de régua. E aí exibe, aqui está aparecendo a régua horizontal e também existe a régua vertical. Então aqui a gente ficou com a resposta letra B de Brasil. A resposta é exibição na versão 2010 e atualmente a guia chama-se exibir. Questão clássica da OCP, hein? Saiba as guias dos programas. E outra clássica é fórmula. As fórmulas, as questões de Excel da OCP não são simples. Essa aí eu não acho muito difícil, mas ela exige alguns conhecimentos da matemática. Ela mistura, né, a informática com a matemática. Elas não são fáceis. Essa, dentro da OCP, eu acho uma questão mediana. Mediana. Tem questões bem complicadas, então estuda Excel. Estuda Excel, tá? Porque cai questões mais complexas. Ah, professor, mas aqui é técnico informática. Não te apega a isso, tá? Não te apega. Quando eu seleciono, eu já sei que a questão tem perfil para cair para áreas não TI, que não são da TI. Apesar de esse ser um concurso para a área da TI, para técnico informática, a gente
eu separo as que valem. Vale para o contexto de vocês, tanto para técnico do MP quanto para analista do MP agora, o que está autorizado, formação em direito. Certo? Então vai por aí. Ah, professor, então eu posso fazer as questões de técnico em informática? Não. É que eu selecionei de acordo com o que eu sei que pode cair para técnico do MP e analista formação em direito do MP. É isso, tá? Então aqui, ó. Se vamos separar a condição. Como é que funciona o se? O se funciona assim, ó. Se uma condição for atendida, então eu realizo uma ação que eu condicionei ao caso verdadeiro. Se não, eu realizo uma ação que eu condicionei ao caso falso. Assim funciona o se. Tá? Assim que funciona o se. Deixa eu tirar da minha cabeça aqui. Vou botar aqui. Então, como é que eu faço? Como é que eu resolvo o se? Primeiro, separa o que é condição. Aqui está a condição. Até o ponto e vírgula a condição. Este ponto e vírgula aqui significa o então. Essa aqui é a condição inteira. Então, eu vou separar a primeira condição e vou avaliar essa condição. O que é a condição? Tá aqui. Tá aqui a condição. Então, separei a condição. E tem que ver se ela é verdadeira ou falsa. Se ela for verdadeira, se a condição for uma proposição verdadeira, a resposta estará aqui. Esse é o caso verdadeiro. Tá? Deixa eu botar em outra cor. Aqui. Opa, borda. Aqui. Agora, se a condição for falsa, a resposta está aqui. Então, marcado em azul é o que vai dar se a condição for verdadeira e em vermelho se a condição for falsa. Bora resolver isso aqui. Então, o primeiro que a gente vai fazer é resolver antes do sinal de comparação, que é o maior. Então, tem que fazer 10 menos 2 vezes 4. Aquele asterisco é a multiplicação. Cuidado que o vezes tem precedência, multiplicação tem precedência sobre a subtração. Então é 10 menos 2 vezes 4, que é 8. Maior. Maior que quê? Aqui, esse chapeuzinho do vovô é o elevado. Então, eu faço primeiro o que está dentro do parênteses. Então, 5 mais 6 é 11. E agora, o chapeuzinho do vovô, que é o circunflexo, é o expoente. Está elevado a zero. Então, o que é o elevado a zero? Qualquer número elevado a zero dá 1. Então, resolvendo aqui, fica... A pergunta é se 10 menos 8, que é 2, é maior do que 1. Porque qualquer número elevado a zero dá 1. E 2 é maior que 1? Verdadeiro. Esta proposição, ela é verdadeira. Se deu verdadeiro, qual é a resposta? Tá aqui a resposta. Resposta dessa. Se fosse falso, a resposta estaria aqui. E aí seria 30 menos 8 vezes 2. 8 vezes 2 é 16. 30 menos 16 dá 14. Seria a letra C. Mas como não foi, foi a letra B de bom estudar informática com papel e caneta. Eu acho que só deu letra B até agora, né? Não foi de propósito, né? Não foi de propósito eu ficar fazendo piadinha. Mas, cara, essa aqui é uma questão muito boa. Muito boa, espero que tenha entendido bem. Tem uma pegadinha matemática que é o expoente zero. Então, qualquer número elevado a zero é 1. Isso é importante. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. 5 elevado a 1 é 5. 7 elevado a 1 é 5. 132 elevado a 1 é 7 elevado a 1 é 7. 5 elevado a 1 é 5. Acho que eu falei tudo errado, né? 132 elevado a 1 é 132. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Qualquer número elevado a 0 é 1. Princípio matemático da exponenciação. Então vamos lá. 4. Questão de planilha também. Considere o Excel 2010, versão em português em sua instalação padrão. É correto afirmar que, na construção de uma fórmula para representar um intervalo de células, atenção, intervalo de células A1 até A5. A1 até A5. Deve ser utilizada qual expressão? Hashtag nada a ver.
arroba, nada a ver. Exclamação, nada a ver. Só sobra Dinamarca. Para intervalo, só tem ponto e vírgula ou 2 pontos. Para um intervalo, um conjunto, é só ponto e vírgula ou 2 pontos. Se eu coloco A1, ponto e vírgula, A5, eu estou falando que é A1 e A5, as duas células. Se eu coloco que é A1, 2 pontos A5, é A1 até A5. Então, para formar intervalo, só tem esses dois. Depois nós temos os operadores. Tem o operador de intersecção, que é o espaço. Tem o operador de concatenação, que é o e-comercial. Tem o operador para o símbolo de referência absoluta, que é o cifrão. Tem outros símbolos que a gente vai trabalhar. Tem o exclamação também, que é para indicar célula de outra planilha. Tem outros símbolos que a gente vai trabalhar. Mas para fazer conjuntos, intervalo, ponto e vírgula e 2 pontos. A1 e A5 é ponto e vírgula, A1 até A5, 2 pontos. Essa ficou a letra D. Demais, tá? Essa aula com vocês, gosto muito de estar junto contigo. E a gente poder, realmente eu poder participar dessa tua conquista. Isso é uma coisa que me faz muito feliz enquanto professor. Eu poder participar da tua conquista. Então realmente conta comigo, vamos seguir firme. É árdua a batalha até a posse, mas é muito recompensadora. Sei quanto é árdua, já passei por isso, já sou concursado, então também sei como é recompensadora. Me gaguejei até de emoção. Sei como é recompensador depois da posse, tá? Então, realmente quero reforçar isso, que conte comigo, porque eu vou junto contigo até a posse. Vamos lá para a questão de número 5. O Microsoft Outlook é um programa do pacote Office que pode se conectar a servidores de correio eletrônico para baixar e armazenar mensagens de e-mail. Assinale a alternativa que apresenta protocolos de correios eletrônicos válidos para esse software, isto é, válidos para o Outlook no e-mail. Então, os protocolos válidos para correio eletrônico. E aqui eu quero te ensinar a fazer algumas pesquisas, tá? Vamos lá. Primeiro que, protocolo para correio eletrônico, nós temos aqui, deixa eu pegar minha caneta aqui, temos o IMAP e o POP. IMAP e o POP são os protocolos de correio eletrônico. O IMAP é um protocolo de gerenciamento de caixas postais. Ele permite que o usuário gerencie pastas no servidor, filtros no servidor e também que espelhe as mensagens, ele espelha as mensagens para o cliente de e-mail, para que o usuário possa ler as mensagens e manipular essas mensagens, como um espelho, não é uma cópia. Ele faz um espelho. Tudo que tu faz aqui no cliente, no Microsoft Outlook, reflete lá no servidor. O que tu fizer no servidor, acessa pelo webmail, por exemplo, reflete no Microsoft Outlook. Então, se eu excluir uma mensagem de uma ponta, sai de outra, porque é um reflexo, não é uma cópia. Se eu tivesse cópia das mensagens, eu tinha uma mensagem no servidor, copiava e ficava com duas. Não é verdade. Eu tenho um reflexo, um espelhamento. Já o POP, ele move. Quando eu recebo as mensagens por POP, as mensagens saem do servidor e vão para o cliente de e-mail. São movidas do servidor para o cliente de e-mail. Essa é a diferença. E eu disse que eu quero te ensinar a fazer pesquisa. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso contigo. Deixa eu só preparar aqui. Aqui. Olha só. Vou botar aqui pra gente. O Google. Vou botar até aqui para não me cobrir. Tá. Fechado. Então, vamos pesquisar o que apareceu aqui. OSPF. Ó, OSPF. O que seria OSPF? Tá aqui. Aí vem um artigo do UFRJ-BR. Cara, a UFRJ faz artigos muito bons. Quando fizer pesquisa e cair no site da UFRJ para os grupos de pesquisa aqui, GTA, vai estudar por ali, que é uma boa fonte de leitura. Uma boa fonte de leitura. E aqui o que tu precisa saber é essa definição bem introdutória. Bem introdutória. O SPF é um protocolo de roteamento feito para redes com protocolo IP. Foi desenvolvido blá 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 blá. Então, esse protocolo aqui é um protocolo para roteamento de redes. Não é um protocolo para gerenciamento de e-mails. O que é rotear uma rede? O que é o roteamento de redes? A internet, ela só nasceu, só foi viável
por causa do roteamento de pacotes sobre o protocolo IP. Protocolo IP é o protocolo da internet. IP é Internet Protocol. Ah, o IP é aquele número. Ah, o número é uma das características do protocolo IP. Quando eu tenho uma rede com um protocolo IP, cada computador é identificado por um número, chamado número IP, um número configurável, um número lógico. Então, o SPF está ligado a roteamento, que é estabelecer rotas para que um pacote saia de uma origem e chegue num destino. Tá? Então, essa brincadeira aqui foi para que tu saiba fazer algumas pesquisas na internet também, mas tem que ver as fontes. E a UFRJ, que foi a primeira que veio sobre o SPF, é muito, muito útil fazer a pesquisa sobre ela. Vale destacar também aqui o Telnet, porque no ano de 2020 nós trabalhamos muito com acesso remoto. Nós trabalhamos muito de casa, fazendo home office, e por vezes as empresas precisam que seus funcionários acessem sistemas internos, estando o cara em casa, através da internet, chegar até a empresa. Muitas vezes se utiliza VPN para isso. A VPN faz um túnel de segurança. Importante conceito de VPN também. Faz um túnel de segurança para que o usuário, através de uma rede pública, chegue numa rede privada com mecanismos de segurança. E o Telnet? O Telnet permite acesso remoto para comandar um computador remotamente por texto. Isso é importante. Depois, IMAP aqui a gente já falou. E no nosso contexto, eu quero destacar, por enquanto, só esses itens, tá? Esses itens aí. E agora vamos para outro assunto muito, muito cobrado em prova, de extrema importância, que é a certificação digital. A certificação digital foi instituída pela MP 2200 IFEM 2 de agosto de 2001. Estou abrindo ela aqui. Foi instituída pela MP 2200 de agosto de 2001. E aí, como eu estou falando para candidatos aí a técnico e também analista em informação de direito, eu tenho que fazer um adendo. Até porque, tanto para técnico se estuda bastante legislação, e quem está fazendo para analista em direito sabe muito disso, o que não é a minha área, né? A legislação não é a minha área. Mas como eu tenho que apresentar essa MP, eu tenho que tirar uma pulga que fica atrás da orelha. O pessoal muitas vezes me pergunta, professor, mas me diz uma coisa, a MP, uma medida provisória lá de 2001, ela é válida ainda? E eu não sabia, fui perguntar pro pessoal do direito, né? E aí me explicaram o seguinte, se eu falar errado, quem é do direito pode mandar mensagem corrigindo, tá? Essa é a versão que eu comprei e que eu repasso. Então, assim, sim, tenho certeza absoluta que eu estou te falando que a MP 2200 IFEM 2 de agosto de 2001 é sim válida. Isso é fato, ela é sim válida. Mas a explicação que eu comprei um peixe e eu vou vender. Tem uma emenda, essa chamada emenda constitucional número 32, que foi instituída em setembro de 2001. E a partir dela, as MPs têm uma validade, que aí eu não sei, eu acho que são 6 meses para ser convertida em lei, se não caduca. Acho, não tenho certeza. Tá? Então, só que essa emenda constitucional 32 ela é de setembro e ela vale dali para frente. E a MP é de agosto de 2001. Então, por um mês, ela não pegou a emenda constitucional do número 32, então ela é sim válida. Ela não foi convertida em lei, mas ela é válida. Contudo, olha que legal isso aqui. Lá pelas cansadas, chegou agora em março, se eu não me engano, de 2020, ó, tá aqui, ó, e veio uma MP que modificava a redação da 2200. Modificava o artigo 7º. E essa MP, olha aqui, ela foi feita em abril de 2020 e não foi convertida em lei. E aí teve a sua vigência encerrada. Quando é que ela encerrou? Em agosto. Então, abril, maio, junho, julho, agosto. 4 meses, é isso? Se eu contei certo, é por aí, tá? Então, tem a ver com o prazo das medidas provisórias. Ela caducou. Caducou. O que aconteceu? Ela foi convertida em lei. Então, agora a MP 2200, ela tem o artigo 7º modificado, convertido em lei pela 14.063, agora de agosto, setembro de 2020. Tá aqui, ó, setembro de 2020. Então, caducou a MP lá do início do ano, fizeram a conversão em lei. Bom, e o que é essa MP 2200? Que houve essa primeira alteração esse ano, tá? Ela vinha, depois da versão 2 dela, lá em agosto de 2001, ela vinha válida, e aí houve essa alteração do artigo 7º, que é importante a gente estudar em aula. A MP 2200, ela institui a ICP Brasil.
A ICP Brasil é uma cadeia hierárquica que viabiliza a certificação digital no Brasil. E o que é certificação digital? A certificação digital é um conjunto de técnicas, ferramentas que provê confidencialidade, integridade e autenticidade às operações eletrônicas, com o uso do certificado digital. A certificação digital ela só foi utilizada com validade jurídica no Brasil a partir da instituição da ICP Brasil, através da MP 2200 em agosto de 2001, na versão 2 dela, que é a que está válida até hoje. Então, essa MP é bem importante, eu sugiro muito a leitura. E cuida a ler no artigo 7º que houve alteração pela lei, já convertida em lei, na 14.063. Tá? Então, essa questão aqui trata da assinatura digital, que está envolvida nesse contexto que eu te expliquei. E diz, uma assinatura digital permite comprovar a autenticidade e a integridade de uma informação. Ou seja, que ela foi realmente gerada por quem diz ter feito isso. E que ela não foi alterada. Sobre assinaturas digitais, assinale as alternativas corretas. Vamos lá. A alternativa correta. Vamos lá. A verificação da assinatura é feita com o uso da chave privada. É a chave privada, então, que deve ser compartilhada? Chave privada compartilhada? Se eu não me engano, isso eu já consigo encontrar aqui, ó. Procura na MP 2200 privada e diz: artigo 6º, parágrafo único. O par de chaves criptográficas será gerado sempre pelo próprio titular. E sua chave privada, então a chave privada do titular, de assinatura, será de seu exclusivo controle, uso e conhecimento. De quem? Exclusivo controle, uso e conhecimento do titular. Então, a chave privada nunca pode ser divulgada. A chave privada é de uso, conhecimento, posse, exclusivos do dono do certificado, do proprietário. Eu costumo dizer em aula o seguinte: não pode botar a mão na privada do outro, é suja. Então ninguém bota a mão na privada de ninguém, é sujo. Cada um com a sua privada. Não pode botar a mão na privada de ninguém, então está errado, está lá no artigo 6º, parágrafo único da MP 2200. A assinatura digital baseia-se no fato de que apenas o dono conhece a chave pública utilizada. Não, se a chave é pública, é porque ela é livremente divulgada. Na certificação digital há o par de chaves. A privada, que é de posse, conhecimento e uso exclusivo pelo dono do certificado. E existe a chave pública, que é livremente divulgada. Então, não é só um que conhece, não. Se o texto foi codificado com a chave privada, somente a própria chave privada pode decodificá-lo. Não, a certificação digital é estabelecida através de uma criptografia assimétrica. A criptografia assimétrica tem 2 S's. Ó, 2 S's tu vai lembrar de 2 chaves. A criptografia assimétrica é estabelecida com um par de chaves, uma chave pública e uma chave privada. Quando a gente realiza uma ação com uma das chaves, a ação oposta é feita com a outra chave, com a chave que eu chamo de complementar, pública e privada. Então, se eu faço algo com a chave pública, eu desfaço com a privada. Se eu faço algo com a privada, eu desfaço com a pública. E sempre o par do mesmo dono. Nunca pode misturar chaves. Quando a prova te falar que criptografou com a chave do João e descriptografou com uma chave da Maria, não, misturou chaves de pessoas distintas, tá errada. E sempre é complementar. Se faz uma coisa com a privada, desfaz com a pública. E essa coisa ou é criptografia para sigilo ou é assinatura digital. Nesse caso, assinatura digital. Então, mesma chave, não. Mesma chave é fora da certificação digital, eu tenho a criptografia simétrica. Criptografia simétrica, a palavra simétrica, ela tem um S só. Então, assimétrica, 2 S, 2 chaves. Simétrica, um S, uma chave só. Então, fora da certificação digital, eu tenho a criptografia simétrica e a simétrica tem uma única chave. A mesma que criptografa e descriptografa. E é chamada de chave secreta. Chave secreta. Então, está errado aqui. O dono da chave da mensagem, o dono da mensagem que ele vai assinar, conhece a chave privada. Privada dele. Sim, conhece.
Se essa chave foi usada para codificar uma informação, a chave privada, então apenas o dono da mensagem poderia ter feito isso. Pô, legal. Essa aqui tá perfeita. Essa aqui tá perfeita porque é assim que eu faço assinatura digital. Anota aí. Na assinatura digital, todas as chaves são do remetente, do signatário. A assinatura digital tem o objetivo central de garantir a autenticidade de um documento. É análoga à assinatura em cartório. Quando eu vou no cartório, reconheço firma, depois reconheço a assinatura por autenticidade, semelhança e tudo mais. Então, é análoga àquela situação. É para garantir a identidade de quem assinou, a identidade do autor da mensagem. Garantia de identidade deve ser feita por algo que só o autor tem. Então, só o autor tem a chave privada dele. Só ele pode ter assinado com a sua própria chave privada. Ninguém pode meter a mão na chave privada de ninguém. É sujo ou é ilegal. Ok? Então, realmente é a letra D. Agora, um hash que possui tamanho fixo e reduzido pode ser utilizado para obter a informação original novamente. Não, o hash é para garantia de integridade. O hash está envolvido na certificação digital, dentro da assinatura digital, para garantia de integridade. E no caso, a chave privada aí é utilizada para a garantia, para assinar, garantindo a autenticidade, que posteriormente será validada essa assinatura com a chave pública do remetente. Por isso que na assinatura digital todas as chaves são do remetente. Eu assino com a minha chave privada e te envio. Junto vai minha chave pública. E aí tu pode conferir a minha assinatura utilizando a minha chave pública, porque daí casa a assinatura que eu fiz com a minha chave privada com a minha chave pública. Quando há o casamento, há a validação. Então ficou a letra D de Dinamarca. Agora vamos para uma questão, a questão de número 7, que é de conteúdo exclusivo para o analista. Então caiu o PowerPoint para o analista no último concurso, a gente se baseou no edital do assessor em direito, e não caiu para o técnico, que a gente está fazendo a estratégia para o técnico, baseado nos editais do secretário de diligências e também do agente administrativo, do MP. Então, nessas oportunidades, não caiu o PowerPoint para o nível médio, então a gente não coloca agora no nosso planejamento para o técnico, mas para o analista caiu o PowerPoint. Aqui, a versão que ele cita é 2007, mas essa questão é de 2019, e a gente vai adequar para também a versão do PowerPoint 2019, que é a mais recente. Para possibilitar a produção de apresentações com aparência profissional, o PowerPoint, versão em português, fornece um conjunto abrangente de recursos que pode ser usado para criar e formatar as informações. Os recursos gravar narração, testar intervalos e resolução estão disponíveis em quais abas, tá? Então deixa eu ver aqui que eu separei para a gente. As guias do PowerPoint estão aqui. Então aqui eu tenho as guias arquivo, página inicial, inserir, design, transições, animações, apresentação de slides, revisão, exibir e ajuda. Essas são as guias do PowerPoint agora na versão 2019. Destaco 3 guias: transições, animações e apresentação de slides. Caem muito. Transições permite animar a transição de um slide para outro. Para quando passar de um slide para outro, eles passar girando, transições. Para dentro de um slide, tu animar um determinado objeto, um texto, entrar girando em um slide, animar os objetos do slide em animações. E a prova cobrou ações que eu faço aqui na guia apresentação de slides. E tá aqui 2 dos itens citados, testar intervalos e gravação. Lá foi de narração, aqui de apresentação dos slides. Então, a gravar a apresentação de slides. Tá aqui na guia apresentação de slides. Nessa guia eu também tenho 2 botões de muita importância, que é iniciar a apresentação dos slides do começo ou do slide atual. As teclas de atalho aqui caem muito, respectivamente F5 e Shift F5. F5 inicia uma apresentação do primeiro slide. Shift F5 inicia a apresentação do slide atual. Então, do começo e do slide atual. Só mais uma dica. Então, foi aqui na guia apresentação de slides, direta resposta, letra D de demais estudar com foco na banca, né? Estudar com foco em banca é a melhor coisa do mundo. Então, bora lá. Agora, qual é a próxima questão que nós temos? Uma questão exclusiva para técnico. No edital do técnico, lá baseado então no secretário de diligências, também no agente administrativo, tem uma questão de resolução de tela, digitalização de imagens, impressão, e que cai sempre. E cai sempre esse DPI. O que é DPI? É Dot per Inch, que é pontos por polegada. No português fica PPP, pontos por polegada.
é a quantidade de pixels que eu tenho por polegada. Então, o cálculo é mais ou menos assim, ó, o DPI é igual à quantidade de pixels, os pontos, dividido pelo tamanho em polegadas. Então assim eu calculo o DPI. A gente vai aprender isso em aula, tá? Porque cai, isso é um assunto um pouco chatinho, é uma questão que mata muita gente, mas é fácil. A gente estuda uma vez, 30 minutinhos, aprende e acerta, mas se não estudar não acerta. O cálculo DPI é feito por pixels por tamanho. O tamanho em polegadas. E aí ele diz o quê? Na impressão de documentos, fotos e imagens digitalizadas, existe uma relação entre o tamanho da imagem impressa e a resolução de sua digitalização. Para imprimir, e essa relação é o DPI, que é a resolução em pixels, resolução é a quantidade de pixels que uma imagem tem, pelo tamanho, essa é a relação, o DPI. Para imprimir uma imagem que foi originalmente digitalizada em 600 dpi, ampliada em 2 vezes o dobro do tamanho, sem cortes, a impressão deve ser realizada com resolução de quanto? Com resolução de quanto? Então, ele vai aumentar o tamanho. Esse cálculo aqui diz que o tamanho ele é inversamente proporcional ao DPI. Quanto maior é o tamanho, menor é o DPI. Por quê? Porque eu pego uma imagem e vou aumentar, eu vou diminuir o DPI por essa relação de cálculo que eu tenho. Por essa relação de cálculo. Quanto maior o tamanho, menor o DPI. Mantendo-se os pixels. Então, quando eu dobro o tamanho, eu divido por 2 o DPI. Essa é a relação, tá? É dado por essa fórmula matemática aí. A relação de inversamente proporcional. Quando eu dobrei o tamanho, eu dividi por 2 o DPI, por isso que a resposta ficou letra C. Então, esse assunto a gente vai estudar com detalhes. Aqui é só uma amostra, né? Eu não vou exaurir a explicação disso aí, porque a gente precisaria de bastante tempo frente ao que a gente tem aqui para a resolução de questões, mas é pouco tempo frente ao que a gente tem na aula, né? No curso. No curso a gente vai trabalhar com isso de forma muito detalhada, eu vou fazer cálculos, eu vou fazer mais questões, e essas questões eu vou buscar lá nos concursos do MP. Não é uma questão da OCP. A OCP não tem esse histórico, mas o MP tem sempre esse histórico. Ele gosta de colocar isso dentro das provas de nível médio. Então a gente vai estudar isso baseado no histórico do MP e não da OCP. Então essa questão é uma questão que sai do tema deste vídeo, né? O tema desta aula aqui é falar sobre a OCP, o Instituto OCP. Mas eu quis botar essa questão porque é um assunto exclusivo para o técnico que a gente prevê e que tem um histórico forte no MP. Fechado? Então assim a gente conclui a nossa resolução de questões e eu tenho aqui três convites a te fazer, 3 informações importantíssimas a te passar. A primeira delas é um convite para que tu acesse o meu canal do Telegram. Deixa eu tentar sair da frente da tela aqui para que tu consiga ver melhor aqui o meu convite. Tá aqui, ó. Então, o convite é que tu acesse o meu canal do Telegram. Eu tenho um trabalho, faço um trabalho muito forte no Telegram lá, no meu canal. Então é esse t.me/professor César Viana. Vou voltar aqui para que a gente consiga se olhar olho no olho aí. Então é t.me/professor César Viana, o meu canal no Telegram. E todo dia eu envio uma questão e comento a questão. Canal é demais, tem grupo que tu pode mandar dúvidas e eu recebo todo mundo lá, independente se é aluno ou não aluno. Modero muito forte o grupo. Não pode mandar fotinho, não pode mandar imagem, não pode fazer kkk, não pode falar de outra coisa que não seja a informática para concurso. Cara, é um grupo de estudo excelente, excelente. Vai completar 2 anos que eu faço esse trabalho. Antes era no WhatsApp, agora no Telegram. Então, fica o convite aí. t.me/professor César Viana, acessa. Se tu não tem ainda instalado o Telegram, é só instalar, é facinho, tá? Instala no celular lá, que ele é muito, muito bom mesmo. A gente consegue fazer um estudo muito efetivo através do Telegram. E aí, o próximo
Próxima informação de extrema importância são os nossos cursos aqui do Aprovadores. Então, o combo para técnico, com teoria mais questões. Tudo isso que eu fiz agora é uma amostra do que a gente vai fazer no curso de questões dos aprovadores. Então, o valor promocional em 12 vezes de R$ 68,75, de 1.640 por 825, usando o cupom MPRSTECH lá no site aprovadores.com.br. Os aprovadores é um conjunto de professores, um conjunto de profissionais de extrema qualificação. Eu tenho muita felicidade realmente de fazer parte desse time, de estar junto desse time, porque reuniu empresas de expoentes no mercado de concurso público, com profissionais de alto gabarito, e eu fiquei muito feliz quando eu fui convidado para me incluir, né, nesse projeto, para abraçar esse projeto e estar junto com vocês. Então, realmente esse convite é demais. E quem vai fazer para o analista está aqui. Combo analista, teoria mais questões. O valor promocional, 12 vezes de 90, de 2.090 por 1.080, e aí o cupom fica MPRS ANA nos aprovadores. Vai lá que o cupom é válido até a publicação do edital. Então cuida, não vai deixar para depois, tá? Não vai deixar para depois, tanto para estudar, quanto para botar o teu foco. Foco, não vai fazer o MP, então o foco é MP. Estuda com afinco. São concursos que estão surgindo aí com grande concorrência. A gente precisa estudar com qualidade e antecedência. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de fazer uma preparação com grande qualidade. Mas é de pra já. É pra já. Tá? O edital é iminente, depois tem prazo para a prova que não é tão longo assim. A gente especula que sejam 4 meses. Então, desde já, a gente está à tua disposição e desde já, tu tem que colocar na cabeça que é o momento de estudar e buscar a tua posse. E para isso, eu estou à tua disposição. Valeu? Muito obrigado por estar comigo em mais uma aula. Grande abraço, bom estudo e até a posse.